A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Estou aqui para dizer o que Deus fez na minha vida, no meu casamento. Meu nome é Rose, sou casada há 25 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Vou ser breve porque é muita coisa que Deus já fez na minha vida. Mas vou iniciar com o meu deserto, começou em 2018. Passei um processo muito doloroso, irmãos. Eu tinha somente a minha filha, que tem 15 anos, né? Hoje ela tem 15 anos. E eu e meu esposo, a gente se converteu, né? Temos 10 anos de conversão, para a glória de Deus. Deus o chamou primeiro e uma mulher sábia edifica a sua casa. Então, Deus chamou o teu filho e eu o acompanhei, né? Porque Deus já tinha propósito. E ali, irmãos, meu casamento sempre foi um casamento de muitas brigas, muitos ciúmes, né? Houve muitas separações. Mas quando a gente conhece a palavra do Senhor, nós sabemos que tudo tem que ser diferente, né? Temos que honrar o nome do Senhor e viver o que a palavra do Senhor nos diz. E o que acontece, irmãos? Muitas idas e vindas antes de me converter, e quando eu me converti, junto ao meu esposo, melhorou muita coisa. Porém, muitas coisas também precisava melhorar, né? Tanto eu quanto ele. Então, muitas coisas aconteceram. E o que acontece, irmãos? Comecei a ver meu esposo diferente, começava a me cobrar muito, começava a falar que eu não estava bem e sempre me colocando para baixo, né? Minha autoestima. Sempre fui uma pessoa muito batalhadeira, sempre corria atrás das minhas coisas, ele também a mesma coisa. Enfim, irmãos, muitas brigas. E uma dessas brigas eu comecei a ver o esfriamento dele, já não me procurava mais, né? Já não sentia aquele amor, ele não conseguia já me dizer que me amava. Enfim, irmãos, foi se passando o tempo, muitas brigas, e numa dessas brigas ele foi embora, né? Brigou, queria me colocar para fora de casa. Irmãos, uma coisa eu vou dizer aos irmãos, às irmãs, que quando você escuta palavras que dói, que machuca, não é o seu esposo, não é a sua esposa. É o inimigo usando para que venha te ofender, para que você venha jogar tudo pro alto, para que você não venha crer nesse Deus maravilhoso que nós servimos, tá? Então que possamos crer somente em um Deus, que ele tudo pode e ele transforma, ele ele restaura, ele cura, ele liberta, irmãos, tá? Então não veja isso como seu cônjuge, mas sim o que está nele. E o que está em você tem que ser maior, tem que suportar, irmãos. É doloroso, dói demais, dói, mas não é ele, irmãos. Então assim, ele falava muitas palavras que me doía, me machucava demais. E ali ele saiu de casa. Isso foi mais ou menos em 2018, irmãos, para no mês de setembro. Enfim, ele saiu, ele faz aniversário em setembro também. Antes do aniversário dele, ele saiu de casa. E ali meu mundo caiu, né? A gente entra em desespero, a gente não quer isso. Só que quando ele falou que ia, eu deixei ele ir, porque eu nunca fui assim de forçar, né? De querer forçar a barra. Não, Deus sempre me deu o controle. Quer ir, então vai, né? E ali, irmãos, ele foi. Foi muito dolorido, irmãos. É uma dor que quem passa sabe. Quem não passa, não tem o que dizer, porque é uma dor que a gente não deseja para ninguém. Enfim, irmãos, ele foi. Se passou o mês de setembro, se passou o mês de outubro, se passou o mês de novembro. E eu ali sofrendo, emagrecendo, irmãos. E ali, minha filha sempre é mais do lado dele, pelo fato de ele ser homem, de poder sair, se divertir. E uma menina de 14 na época, ela estava com 14 anos, o que acontece quer sair, se divertir, né? Então é sempre mais pro lado dele, mas sempre me respeitando. Enfim, irmãos, então eu me sentia muito só. Foi chegando novembro e eu pedindo ao Senhor que passasse Natal com ele. E nada disso aconteceu, irmãos, né? Muitas coisas. A minha sogra também, o inimigo é tão sujo que uma pessoa que sempre me ajudou, sempre estava ali comigo, também se levantou, pediu que eu saísse da casa,
né, e eu falei que eu não ia sair, porque Deus falou para mim não sair, não querendo fazer questão de bens materiais, não é isso, irmãos, tá bom? Que não é isso que a gente tem que focar, a gente tem que focar no reino de Deus, na nossa salvação. E ali, irmãos, me doeu muito, porque eu tinha e tenho ela como a minha mãe. Enfim, foi passando-se as coisas e eu estava desempregada, irmãos, né, mas Deus nunca deixou faltar. Enfim, ele saiu de casa, alugou uma casa. Quando ele alugou essa casa, até o momento, irmãos, não tinha nenhuma OM. Tranquilo, a gente só não estava se dando bem. Se passar o tempo, irmãos, aí foi chegando novembro, dezembro, eu já fui desconfiando. Essa pessoa que ele alugou a casa já era uma conhecida nossa, uma pessoa de mais idade. Porém, irmãos, foi indo, se passando o tempo, depois aconteceu algo na minha vida que veio à tona no mês de dezembro, né? Veio à tona que minha filha veio soltar para mim. Minha filha hoje tem 15 anos, mas ela estava com 14, né? Tinha feito já 14. E o que acontece? 13 anos para 14, e ela veio falar para mim que na infância dela, o avô dela havia abusado dela. E ali o meu chão caiu, irmãos. Um desespero total, não sabia o que fazer, estava sozinha. E ali, irmãos, foi o fim para mim, porque era minha filha, eu sozinha, não sabia o que fazer. Enfim, irmãos, e eu naquela situação, ela queria contar para o pai dela, eu disse que no momento não seria, né? Precisava sentar, eu precisava refletir, eu precisava contar isso, que o avô dela, que seria o pai dele, teria abusado dela. Então, aquilo ali eu tive que ter a estrutura, irmãos. Irmãos, foi uma fase muito difícil. Eu contei com um casal, que são amigos nossos, também na fé, que me ajudou, né, a passar por esse processo, porque há momentos, irmãos, que a gente não pode se abrir para todo mundo, né? Deus coloca pessoas, e é isso que a gente tem que ter o discernimento, porque a tua vida, esse momento de deserto é você e Deus. Só que nesse meio desse deserto, Deus também coloca a pessoa para te ajudar, porque Ele sabe até onde você pode ir, né? E ali eles me ajudaram nesse sentido, irmãos. Enfim, foi o fim para mim naquele momento. Mas foi se passando. Passei Natal, irmãos, com a minha família e nada. Ele não dava nem sinal e eu também não ligava, irmãos. Tirei todos os contatos, tirei todo o vínculo que eu tinha com ele. Quando ele vinha buscar minha filha, eu não queria estar em casa. Ele ficava na porta de casa, eu não queria ver. Mas eu amava muito, mas eu não queria porque eu sabia que aquilo ia me machucar. Muitas palavras ele falava, eu tinha esse medo de ouvir mais palavras. Enfim, irmãos, passou o Natal, o Ano Novo, ele foi para a praia, foi com a minha filha e eu passei em casa com a minha família sozinha. O pior Natal da minha vida, o pior Ano Novo da minha vida, irmãos. Chorava, chorava, chorava. Eu achei que eu ia morrer de tanto chorar, porque é um sofrimento muito grande. Nunca tinha passado o Natal fora, né? Não estando com ele. Enfim, irmãos, foi se passando o tempo. Nada, janeiro, já estava mais tranquila. Foi aonde, no mês de novembro, irmãos, para dezembro, eu comecei a pesquisar, procurar restauração de casamento, porque até no entanto eu nem sabia, mas eu falei, como? Como? Ali veio vários canais, irmãos. Não vou citar quais canais, porque todos os canais de restauração de casamento é uma benção, não tem um melhor que o outro. Todos para mim é uma benção. Por quê, irmãos? Porque são palavras, são mensagem, nos ensina. Foi ali, através desses canais, que eu consegui ver onde eu estava errando, o que eu precisava melhorar, irmãos. Ali eu precisava de libertação, de restauração. Não só eu, mas como meu esposo. Mas eu precisava ser diferente para que Deus viesse trabalhar na vida do meu esposo. Enfim, irmãos, todos os canais são uma benção. Isso é para nos ajudar. Foi se passando, irmãos, e ali eu conheci o deixar ir. Só que eu já estava fazendo isso, então para mim não foi muito difícil, né? Não foi muito difícil porque eu já fazia isso, eu já fiz isso. Quando ele saiu de casa, eu não quis contato, eu cortei, deixei ir e só orava, pedia ao Senhor. Enfim, irmãos, quando foi janeiro, nada dele voltar e eu só pedindo a libertação, indo para os cultos, irmãos, não faltava, vinha, orava, buscava, pedia para Deus fazer o melhor.
Irmãos, passou janeiro. Aí quando foi final de janeiro, antes disso, irmãos, eu fiz um jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel. Irmãos, foi muito difícil porque dói demais e os levantes são grandes, porque quando Deus tem para te dar, entregar a bênção, ali os levantes vêm. Irmãos, foi se passando e o jejum, passando-se 1, 2, 15, 20. Quando chegou no 20º dia, eu vim para o culto, irmãos. E aqui eu conheci não, eu tive uma oportunidade de falar algo de Deus. E ali eu falei algo de Deus e ainda disse aos irmãos que um dia contaria o meu testemunho, que muitos veriam. Nisso acabou o culto, fui para casa, irmãos. Quem estava na porta da minha casa? Meu esposo, falando que queria falar comigo, que ele soube que alguma coisa tinha acontecido com a minha filha, o que era, o que era, e eu não podia falar, irmãos, não era o momento. Eu falei, não, não era nada. Ali eu dei uma desculpa, falei que era algum namoradinho. Enfim, irmãos, ali a minha alegria foi tão grande em ver, porque para mim que ele não queria mais, que ele nem ia vir mais, que para mim já tinha acabado, que eu só tinha que me conformar com o fim do meu casamento. Só que ali era o 20º dia da minha oração, do meu jejum, do meu clamor. Irmãos, ali ele me pediu desculpa, eu sabia que estava errado. Estou resumindo, irmãos, é muita glória. E nesse processo que ele ficou fora, muitas coisas Deus mostrou para ele. Ele foi em restaurante, irmãos. Ele se envolveu com essa mulher que ele alugou a casa, né? Uma mulher mais velha que me conhecia a nossa trajetória. Foi muito doloroso, irmãos, mas eu sabia qual era o processo de Deus. Deus me acalmava ali. E ali, quando ele saía, ele disse que teve uma vez que ele foi para um restaurante com ela, e ali estava reservado o nome dele e o meu nome. Não era o nome da OM. Ele disse que não sabia o que estava acontecendo. Ela até falou assim: por que você deu o nome dela? Ele falou: eu não dei, quem reservou foi você. Então, assim, Deus, ele faz, ele muda a estratégia, ele dá a estratégia, ele faz, sabe, irmão, o cego enxergar, o surdo ouvir, o coxo andar. Então, Deus, ele sabe como trabalhar, irmãos. E outros, muitos outros sinais. Ele diz que ele dormindo, Deus fazia ele se ajoelhar, ele se arrastava na cama para orar pela minha vida e que ele sabia que ali ele estava errado. Irmãos, foi muitas bênçãos, foi muitos sinais de Deus. E ali a gente conversamos, irmãos, isso era o 20º dia da campanha que eu estava fazendo. Ali ele ficou em casa, ele já havia falado para essa mulher que não dava para eles ficarem juntos, essa mulher entrou em desespero, ficou chateada, enfim, irmãos. Ali a gente retornamos para nossas vidas. Só que faltava um dia da campanha, irmãos. E ali eu quebrei aquele jejum de uma certa forma, porque ali a gente ficamos juntos, passamos aquela noite. E ali a gente já voltamos. Eu fui até a casa depois, conversamos depois de uma boa conversa, fomos até a casa dele, onde ele alugou, pegar as coisas dele. Que ali era uma casa dela de aluguel. Achou ruim, irmãos, porque eu fui com ele buscar as coisas dele. Mas Deus estava na frente, Deus sabia de tudo. Irmãos, resumindo, esse é o processo de 2018 para 2019 que eu passei. Deus me glorificou o nome santo dele ali. Ali foi uma bênção, eu fiquei muito feliz o que Deus havia feito. Foi se passando o primeiro mês, segundo mês, irmão, terceiro mês, ali foi uma bênção, foi a glória de Deus manifestada sobre a minha vida. Eu nunca tinha vivido uma experiência com o Senhor daquela forma, daquele jeito. Ele me respondeu, passar para aquele processo, ele fazer algo para mim. Foi muito lindo, irmãos. Foi se passando um mês, dois, três, aí eu descobri que estava grávida. Uma promessa que Deus já havia feito isso daí mais de 10 anos atrás, e eu não queria ter outro filho. Para mim, já, minha filha já bastava, já era uma bênção. Ali eu engravidei. E quando eu engravidei, irmãos, foi uma benção, foi muito bom. Nisso ele estava desempregado, ele arrumou um trabalho. Nesse trabalho, uma rede muito famosa de perfumes. E ali ele conheceu pessoas, os primeiros meses foi muito bom, irmãos, né? Ganhava bem, tudo que ele pediu a Deus, que ganhasse bem perto de casa, que desse para ele cultuar. Tinha uma dificuldade de cultuar em horário, mas conseguia. Enfim, irmãos, foi se passando o tempo e eu vi o esfriamento e eu sentia que ele ainda não estava liberto. Foi se passando o tempo, irmãos, passando um mês, dois, três, isso em 2019. Quando, irmãos, aleluia, Senhor, glória a Deus, eu senti essa diferença nele, fui procurar, já grávida,
Já estava de barriga, irmãos, e ali eu estava muito sensível. Os primeiros meses ele acompanhou, depois ele foi esfriando. Irmãos, mais uma vez entrei no deserto, mas dessa vez grávida. Só que tem um detalhe, irmãos, tem o processo de você passar o seu deserto com o seu esposo, a sua esposa, né, o seu cônjuge, fora de casa. E tem o com dentro de casa. E eu passei pelos dois processos. Dessa vez ele não saiu de casa. Brigamos, peguei coisas, irmãos, coisas que me desagradou, né? Achei camisinhas, achei tiaras, né? Tudo. Só que ele também sempre foi muito sincero. Ele falava que não sabia o que estava acontecendo com ele, que o problema não era em mim, mas que era nele, que ele sabia que ele precisava ser liberto. Ele foi muito sincero, só não chegou ao ponto de dizer que já estava se envolvendo com uma outra pessoa, uma outra OM, irmãs, que era do serviço dele. Só para frisar aqui, irmãos, meu esposo, ele é um levita na casa do Senhor, ele prega a palavra. Ele é muito usado pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. Desde quando entramos na, desde quando nós nos convertemos, o Senhor já tinha um propósito em nossas vidas. O que eu quero dizer para os irmãos, que o diabo, ele tá ali, ele não escolhe quem ele quer derrubar, irmãos. Pode ser pastor, presbítero, pode ser obreiro, pode ser quem for, irmãos. Se você der brecha, se você não estiver na fiação com o Senhor, o inimigo ele vem para derrubar. E isso, irmãos, foi se passando e ali ele se envolveu com essa pessoa. Essa pessoa, essa OM, também era casada, só que estava em processo de separação. Aproveitando a situação, ela se envolveu com meu esposo. Enfim, irmãos, se envolveram e nos separamos. Só que dessa vez, irmãos, ele se transformou. Falou que não ia sair de casa, que se eu quisesse eu saísse novamente. Porém, eu falei que não sairia, que eu estava grávida e que ali eu precisava estar, porque ali era um terreno, é uma casa da mãe dele, deixada de herança, mas ali nós dois construímos junto. Então, eu não poderia sair com uma mão na frente e outra atrás, irmãos, mesmo porque eu não tinha para onde ir. Eu estava trabalhando, mas eu não ganhava o suficiente para me pagar um aluguel, porque se eu tivesse essas condições, talvez eu sairia, mas o Senhor não permitiu. Enfim, irmãos, foi se passando o tempo e se separamos dentro da mesma casa. E eu grávida, irmãos, e trabalhando. Foi muito difícil, porque eu vi as coisas, eu vi ele sair, eu vi ele arrumado. Irmãos, é muito difícil. Eu digo para você que o mais difícil é você estar dentro da casa, com o seu cônjuge saindo e sabendo que ele está com outra pessoa. Irmãos, foi se passando o tempo. Isso daí foi, irmãos, também no mês de setembro também, irmãos. De outubro. Não, perdoa, irmãos. A separação dentro da mesma casa, irmãos, foi no mês de janeiro, final de janeiro, fevereiro, março. Aí quando foi em 2019, isso mesmo, irmãos, 2019, no mês de outubro, ele saiu novamente. Ele, na verdade, ele não saiu de casa, ele estava dentro de casa, mas saiu da minha vida, saiu para bagunça, saiu para fazer a vontade do diabo, irmãos. Ali foi muito difícil, porque eu sabia de tudo e eu via. Eu não sabia quem era ao momento. Irmãos, fui em consultas, fui fazer as meus exames, tudo sozinho, e ali eu ficava pensando, cadê o meu esposo, Senhor? O Senhor trouxe ele de volta e tirou novamente, o que está acontecendo? Mas ali eu já estava mais calma, irmãos. Deus me tranquilizou. Deus me abençoou, me deu mansidão. Enfim, irmãos, foi se passando o tempo, irmãos. Ele saiu de casa, nós nos separamos dentro da mesma casa. No mês de outubro se passou novembro. Aleluia, Senhor, meu Deus, passou dezembro de novo. Aleluia. Foi isso, irmãos, passou dezembro. Aí veio janeiro e veio fevereiro. Final de fevereiro, irmãos, que entrou a pandemia. Foi onde ele retornou novamente para mim, para minha casa. E dessa vez, irmãos, para a glória do Senhor, o Senhor restaurou de verdade.
O Senhor, Ele libertou. Está em processo de libertação, irmãos. Por que que vocês vão falar, irmã, mas por que só agora você está contando o seu testemunho? Eu vou dizer para os irmãos. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora, porque a primeira vez que ele retornou para minha casa, que eu quebrei o jejum, e ali, irmãos, eu não cumpri com o voto com o Senhor, mesmo que eu entreguei no outro dia novamente, mas eu havia quebrado, irmãos, nós passamos a noite junto. Então eu não tinha terminado o meu propósito com o Senhor. Eu entrei no processo novamente, no outro deserto. E ali, irmãos, Deus ele me fez passar o deserto dentro de casa, da mesma casa. E foi difícil, foi doloroso, porque dessa vez eu estava grávida. Eu carregava um filho dele. E ali, dessa vez, irmãos, Deus ele mostrou mais uma vez a glória dele. Quando foi assim que entrou a pandemia, irmãos, que foi mais ou menos no final de fevereiro, ele retornou para casa novamente. Foi o mesma data, irmãos, de entre 2018 19 para 19 para 2020. Para vocês verem, foram 2 anos de processo e de deserto. Ali Deus ele fez milagre e eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, traga meu esposo, se for a tua vontade. Não quero meu esposo de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu quero ele liberto, eu quero ele restaurado. E não só ele, mas como a minha vida também. Eu pedi ao Senhor, Pai, pedia, irmãos, para que o meu esposo falasse para mim que me amava, mas que viesse do fundo do coração dele. Eu pedi ao Senhor, irmãos, que ele viesse olhar para a família, que ele viesse se arrepender de tudo que ele fez, irmãos. Eu pedi ao Senhor que ele olhasse para mim, como uma mulher, como uma esposa, assim como o Senhor amou e ama a sua igreja, ele viesse me amar. Irmãos, da forma que eu pedi ao Senhor, o Senhor fez, está fazendo. No começo é difícil, irmãos, porque ficamos com medo, ficamos receosos, mas Deus, ele é fiel para cumprir as promessas dele. Irmãos, ali depois eu vim descobrir quem era a OM. Era própria gerente a própria gerente, até mais nova, Senhor. Irmãos, irmãs, o primeiro processo ele se envolveu com uma mulher mais velha. E esse segundo processo, irmão, foi com uma menina, foi com uma OM mais nova. Então, irmãos, ele passou pelos dois lados. Ele também precisou passar. Hoje ele sente vergonha. Hoje, irmãos, ele fala que se ele pudesse voltar atrás, ele nunca teria feito nada, porque ele sabe que eu não mereço. Então, irmãos, glorifica, confia, acredita no Senhor que ele vai fazer esse milagre na vida dos irmãos. E isso foi, vou dizer para os irmãos que no mês de março, vamos contar, no mês de março já estávamos juntos, passamos a pandemia juntos, assistindo filme, assistindo louvores, assistindo pregações, irmãos. Hoje nós estamos no mês de setembro. Olha quantos meses passaram e só agora eu vim contar, porque tudo há tempo. Tudo é o tempo do Senhor. Eclesiastes 3 diz, há tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Né? Sim, já era para me ter contado esse testemunho, sim, porém, hoje foi o momento, foi a hora, irmãos. Né? No primeiro processo eu me precipitei, porque eu deixei a minha ansiedade, eu deixei as coisas falarem mais alto, mas quando colocamos Deus na frente, tudo dá certo, irmãos. Tira a ansiedade, creia somente, e algo Deus vai fazer, irmão. Se é para o processo, se é para te libertar, Deus vai te mostrar o que precisa ser tirado. Se for para libertar, para restaurar, para curá-lo, Deus vai mostrar, vai tirar, irmãos, assim como está fazendo com meu esposo. Ele voltou a louvar, ele voltou a pregar para a glória de Deus. Ele tem um temor. Irmãos, peça ao Senhor para libertar você primeiro, tirar, para restaurar você primeiro. Porque quando ele vir, vocês têm que, temos que estar preparados, porque muitas levantes vão vir, muitas coisas vão vir. E outra, irmãos, não podemos ficar lembrando do passado, temos que dar força, porque o inimigo quer isso, é contenda. Ele quer que a gente fique relembrando o passado do nosso cônjuge, o que ele fez, jogando na cara. E não é assim, irmãos. Não é assim. A palavra do Senhor nos diz assim, em Josué 1:9, não te mandei eu
Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então confia no Senhor, né? Só tenha bom ânimo, irmãos. Tenha bom ânimo, vai glorificando, orando e pedindo ao Senhor. Irmãos, confia. Deus vai restaurar, vai curar, vai libertar, mas no tempo dele. Se não acontecer, é porque algo precisa ser mudado. Algo precisa ser mudado na tua vida, na tua vida. Porque você precisa mostrar mudança, você precisa mudar. Mas, irmãos, uma coisa também vou dizer aos amados: não mude somente para o seu cônjuge, mude por você mesmo. Você precisa ver o que você precisa mudar. Às vezes queremos mudar para agradar o nosso cônjuge, e às vezes, muitas das vezes, precisamos nós mesmos nos reconhecer e sabermos onde estamos errando, onde estamos precisando de mudança, porque essa mudança vai refletir naquele que olhar para você e falar assim: nossa, quem era ele, quem era ela? E o Senhor quer dizer para mim e quer dizer para vocês: eu posso, eu faço. Eu tenho esse poder, então creia, irmãos. Hoje eu posso glorificar o nome santo do Senhor e vou dizer aos irmãos: meu esposo diz que me ama. O Senhor, o meu esposo, ele está vivendo para nossa família. Ele recebeu 3 propostas de emprego, ele recusou, irmãos, porque ia tirar ele da presença do Senhor. E eu estou pedindo ao Senhor: Senhor, não dê emprego que venha tirá-lo da presença. Irmãos, confia no Senhor, esteja firme, creia somente no Senhor. Hoje eu posso contar e posso dizer que o Senhor está libertando, porque todos os dias estamos em processo de libertação. Irmãos, foram 2 anos de processo, de deserto, dolorido, mas hoje eu canto o hino da vitória. Eu sei que muitas coisas ainda vão acontecer, mas se estamos em Cristo, Deus nos prepara. Oração, irmãos, não vai nos ausentar das lutas, das provações, mas Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar força, vai te dar estratégia para superar o que está por vir. Porque o inimigo ele pode se levantar, mas ele levanta para cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E o poder de Deus é maior do que todas as outras coisas. Irmãos, esse é o meu testemunho. Muitas glórias. O Senhor mostrou muitas coisas ao meu esposo lá fora, naquele mundo, naquele, naquela coisa. Uma coisa, irmãos, que eu vou falar aqui. Ela estava para se divorciar para eles poderem. Ele pediu o divórcio, irmãos. Perdoa, eu vou falar aqui rapidinho. Irmãos, foi muito, só para glorificar e para aqueles que estão com medo de assinar o divórcio, que estão pedindo. Ai, minha esposa está pedindo divórcio. Irmãos, descansa no Senhor, porque ele pediu várias vezes e eu falei que não. Ah, uma das vezes que ele falou que ia pedir, eu falei: Senhor, está em tuas mãos. Eu vim pro culto, irmãos. No final do culto, um pregador, Deus usou o pregador e falou assim: não é para assinar. Eu falei: meu Deus do céu, ninguém sabia, irmãos. Só eu e o meu pastor. Não é para assinar. Deus confirmou ali. E eu não assinei. Eu simplesmente falei: se você quiser, você corre atrás. Porque se o juiz tiver que assinar, ele assina, mas eu não vou assinar. Irmãos, aquilo ali foi para a glória de Deus. Ele disse que a OEM também estava pedindo divórcio. Foi assim que entrou a pandemia, irmãos. E eu tinha entrado em oração, pedi oração para uma amiga, uma irmã que ora comigo. Ela orou, jejuamos. Eu falei: Senhor, não deixe que essa mulher venha se divorciar, que ela venha voltar para o esposo, Senhor. Restaura o casamento dela. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu fiz um jejum, eu orei. Num dia, quando foi no outro, Deus respondeu. Eu falei: e aí, ela assinou? Ele falou: não, o cartório estava fechado. Glória a Deus. Deus, ele sabe trabalhar, ele tem a estratégia dele, irmãos. Foi ali que Deus trabalhou. Foi ali que ele viu que Deus era grande na minha vida e na vida dele, que ali ele não tinha para onde correr. Ali ele reconheceu, irmãos. E ele via, ele sabia que ele não amava, que ele não gostava, ele estava iludido. Ele mesmo reconheceu, sabendo, falou que ali era laço de Satanás. Irmãos, confia no Senhor. Muitas outras coisas, irmãos, muitas outras coisas Deus mostrou ao meu esposo. Mas eu quero glorificar o nome santo e quero dizer para você, meu amado, para você, minha amada, não desista do teu casamento. Espera no Senhor. Se não aconteceu, mas tem anos, espera no Senhor, porque se for a vontade do Senhor restaurar hoje, ele restaura. Se for daqui um ano, ele restaura. Mas é a vontade dele. Olha para si, olha para ti. Olha ao seu redor, olha para a tua família, vê o que precisa ser mudado. Mas para a glória de Deus, não para você se gloriar. E outra, irmãos, não se esqueça da onde Deus tirou, porque eu passei o segundo processo, porque eu
soube esperar. Eu não terminei o meu jejum. Eu precisava, irmão, ser mais sábia. Então seja sábia você, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Amém, irmãos? Eu vou terminar por aqui, porque já ficou longo o meu testemunho, porque simplesmente eu simplifiquei, porque muitas coisas o Senhor fez, mas creia somente que só Deus pode curar, só Deus pode restaurar. Mas basta você crer e confiar no Senhor. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos e creia somente. Amém?